O livro do Apocalipse profetiza o uso de armas nucleares em nossa geração, a Terceira Guerra Mundial, o início, o meio e o fim dela, e muitas pessoas não sabem disso. Este livro é o último livro da Bíblia e não é por acaso. Ele profetiza muito mais do que isso. Ele profetiza a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele profetiza o porquê dessas guerras e o fim de todas elas. Pensando um pouco sobre armas nucleares, bombas nucleares, vocês sabem que o mundo já experimentou o que é uma bomba nuclear. Essa história entre os Estados Unidos e o Japão, ela é tão triste, ela é tão impactante, que até hoje as nações não se esqueceram disso. O livro do Apocalipse profetiza todas as fases da Revolução Industrial. Ele fala de um mundo tecnológico, controlador e que seria o último império na Terra. O livro do Apocalipse mostra isso através de enigmas, símbolos, parábolas, que só podem ser entendidas pelo povo que verdadeiramente conhece o seu Deus, pelo espírito de profecia que está relatado no livro do Apocalipse e por um estudo honesto, sem máscaras humanas, sem religiões humanas. Então os santos entenderão tudo o que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá. O mundo vai experimentar, mais uma vez, o poder das armas nucleares, a destruição que os homens farão no mundo. E só existe uma maneira de escapar de tudo isso. E podem acreditar, não é o arrebatamento secreto. No livro do Apocalipse, capítulo 12, é aonde está a resposta. Além disso, o livro diz, nesse mesmo capítulo, que Satanás é o sedutor do mundo inteiro. Deus permitiu isso acontecer, mas também não deixa de avisar os seus santos as coisas que devem acontecer. Foi uma promessa do Senhor Deus feita pelo profeta Amós no capítulo 3, que o Senhor não faria coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Embora o Senhor tenha nos revelado muitas coisas, Ele não vai dar tudo de mão beijada. Ele não vai entregar tudo de uma maneira onde a gente despreze as profecias. Porque o livro do Apocalipse, ele só pode ser entendido se você estudar ele com toda a Escritura. Principalmente o livro de Daniel. Mas mesmo o livro de Daniel não pode ser compreendido se você não tiver um conhecimento da lei, dos salmos e dos profetas. O livro do profeta Daniel é como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. E ele é o livro que mais se liga ao livro do Apocalipse. E não é por acaso que é dentro do livro do profeta Daniel que Deus revela todo esse mundo tecnológico. E o livro do Apocalipse confirma isso para nós. No capítulo 12, diz que Satanás é o sedutor do mundo inteiro. Lá diz como que os santos vencerão a besta e a marca da besta. E diz como as pessoas poderão ficar vivas até o fim. Porque no final de tudo, mesmo que o mundo sofra todas as consequências da Terceira Guerra Mundial, que acontece em 4 fases, ainda assim haverão sobreviventes. Muitas nações restarão diante do Senhor Jesus. E isso só é possível por causa dos eventos do Apocalipse capítulo 11, em relação às 2 testemunhas. Sem a descoberta da energia, da tecnologia, do avanço da nanotecnologia, sem o avanço das redes sociais, sem a internet, o mundo jamais poderia fabricar armas nucleares. E hoje quase todas as nações do mundo têm as suas armas nucleares. E isso faz gerar a Guerra Fria. Você já parou para pensar o porquê do termo Guerra Fria? Na verdade, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi o que deu origem à Guerra Fria. Antes da Primeira Guerra Mundial, os homens ainda tinham os seus corações na agricultura. Toda a vida do homem vem da terra. Isso está escrito no livro de Eclesiastes. Até o rei sobrevive da terra. Se Satanás conseguisse tirar o coração dos homens da agricultura e colocar na guerra, Satanás iria conseguir fazer o que fez hoje no mundo. Ele planejou e executou. Ele seduziu o mundo inteiro. E se Satanás conseguisse não somente tirar o coração dos homens da agricultura, mas também adoecer a agricultura, ele conseguiria adoecer a humanidade.
Agricultura doente, humanidade doente. Agricultura pobre, humanidade pobre. Agricultura rica, humanidade rica. Agricultura saudável, humanidade saudável. Satanás precisava adoecer os homens, intoxicar os homens com lixos, para poder de pouco a pouco gerar a guerra no coração dos homens. Os homens hoje pensam na guerra. A arte da guerra está no coração dos homens. Claro que nem todos fazem guerra, nem todos são maus. Tem pessoas que têm os seus corações em outras coisas, e é por causa dessas coisas e de outras que muitas nações restarão vivas na presença de Deus e entrarão em um novo mundo. A palavra de Deus profetiza todas essas coisas e nós podemos ver o cumprimento delas diante dos nossos olhos. A Primeira Guerra Mundial tirou as mulheres de suas casas e colocaram elas para trabalharem nas fábricas, para fabricarem armas, para os homens se guerrear. Se a Primeira Guerra Mundial foi cruel, a Segunda foi mais cruel ainda, porque os homens aumentaram o nível da tecnologia. Eles começaram a pensar em como aumentar todos os métodos para a guerra ficar mais eficaz, para eles se defenderem a sua própria nação. Acontece que o preço disso é muito alto. Os homens poderiam acabar com a fome no mundo, mas eles escolheram investir no cavalo vermelho, para receber em troca disso o cavalo preto e o cavalo esverdeado do livro do Apocalipse. Estamos falando dos selos do livro do Apocalipse, os 4 primeiros selos. E como resultado disso, vem a abertura do 5º selo, que mostra a alma de todos os santos debaixo do altar de Deus, e a abertura do 6º selo, que mostra o fim de todas essas eras. E a abertura do 7º selo é onde Deus revela as coisas anteriores e as coisas futuras. Deus para trabalhar com analepse e prolepse. No 7º selo do livro do Apocalipse existem 7 trombetas, e é na meditação dessas 7 trombetas, com toda a escritura, que você vai entender como que esse mundo vai pagar caro tudo o que fez contra os homens, contra a natureza e contra Deus, porque toda a natureza sofre por causa da guerra dos homens. A natureza está acorrentada. Quando você olha ao redor das coisas, você vê árvores, de certa maneira, embelezando uma cidade, porque sem árvores, uma cidade é pobre, é cinza, é feia. Mas se você olhar com mais atenção, as árvores, a natureza, até mesmo um parque, ele está aprisionado. Os postes, os fios, são como correntes, acorrentando toda a humanidade, adoecendo pássaros, adoecendo as nossas casas, com a energia, com o Wi-Fi, e aprisionando toda a natureza de Deus. No próprio livro do Apocalipse, o Senhor diz que Deus destruirá os que destroem a terra. Depois do evento da Segunda Guerra Mundial, os homens ficaram tão cruéis, tão intoxicados, a agricultura ficou tão pobre que a partir de então Satanás começou a elaborar todas as fases finais. Alguns planos ele teve que atualizar, outros ele revisou, e a maioria deles estão nas suas fases finais. O mundo já tem todas as ferramentas que Satanás precisa para uma imagem ser edificada para ele, para a marca da besta ser criada no mundo. E esse mundo só não foi destruído ainda porque Deus não permitiu. A resposta disso está no Apocalipse 8. 4 anjos nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que todo mundo ainda não seja destruído. Todos os homens já entenderam que se uma nação usar metade das suas armas nucleares, o mundo todo já seria destruído. E isso o próprio Senhor Jesus falou no Sermão do Monte das Oliveiras, em Mateus 24. Deus que não permite os homens usarem as armas nucleares. Mas não se engane, os homens usarão. Existe uma nação que vai despertar tudo isso na terra. Existe uma nação que vai esquentar a Guerra Fria, e ela vai ferver no meio da terra. E se dessa vez o Senhor não se manifestasse, o mundo inteiro seria destruído. Não restaria homem algum na terra. Esse mundo todo ele foi alterado para que o nosso coração confie na tecnologia.
Sem energia, as nossas casas ficam sem águas, os mercados ficam sem compras. O caos fica completamente instalado no mundo. Esse mundo já está reprogramado para sobreviver e ser destruído através da energia e da tecnologia. Nós estamos aprisionados nesse sistema, mas Satanás seduz tanto o coração do homem a ponto de fazer a gente confiar nesse sistema. O que o Espírito de Deus diz pelos seus profetas é o seguinte: quem conhecer a Deus, quem confiar em Deus, quem perseverar em seguir ao Senhor, será liberto de todo esse sistema. Quer ele morra antes do tempo, quer sendo dando testemunho ou não, quer ele fique vivo até o fim, ele viverá outra vez na presença de Deus. Os profetas de Deus também dizem que Deus vai destruir os que não buscam o seu nome e que não se preocupam em conhecê-lo, porque o evangelho de Deus é pregado no mundo inteiro. Um falso evangelho também é pregado para atrapalhar a vida dos homens. Mas Deus já nos alertou sobre tudo isso. Deus nos alertou sobre os trabalhos e enganos da besta da terra e da besta do mar, do espírito e da operação do erro que existem no mar e na terra. Mas nós temos acesso à palavra de Deus, podemos conhecer a verdade e ser livres. O livro selado de 7 selos, que está dentro do livro do Apocalipse, junto com as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, e ainda os 7 trovões e as suas vozes, não estão no livro do Apocalipse apenas para embelezar o livro, e sim para fazer a gente meditar. Preste atenção o que acontece no mundo no toque da primeira trombeta. Apocalipse capítulo 8, verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados na terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Esse é o dano somente da primeira trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O mundo dos negócios hoje depende do tráfego no mar. Sem os milhares de navios trafegando pelo mar, as nações não conseguem fazer acordos, negócios. Esse é o grande comércio da Grande Babilônia, que diz o Apocalipse capítulo 18. Isso faz parte das fases da Revolução Industrial. Acontece que os homens contaminaram o mar com plástico, com petróleo e com toda a sua ganância, e Deus irá destruir as obras das suas mãos. Deus estará apertando o mundo de pouco a pouco, encurralando os homens, fazendo eles sofrerem, para de alguma maneira eles se voltarem para o Senhor. O Senhor atura até um certo momento. Chega a um ponto em que Deus tem que agir. Isso aconteceu no passado, várias vezes, acontecerá no nosso presente. E nós veremos a conclusão disso no nosso futuro. Como diz o profeta Daniel, ninguém vai entender o que está acontecendo. Os homens vão desmaiar só de pensar nessas coisas. Tudo isso que nós lemos até a segunda trombeta irá ser filmado e divulgado no mundo inteiro. E a palavra de Deus estará sendo pregada desde Jerusalém para todas as nações como nunca houve antes. Nem mesmo os apóstolos fizeram tal pregação como as 2 testemunhas farão. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardente como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram águas amargosas. Deus revela o nome dessa estrela aqui, não é por acaso. Deus prometeu no livro do profeta Jeremias que daria absinto aos falsos profetas. Os homens vão beber água amargosa e vão morrer. Deus vai reduzir os homens na terra. E como se tudo isso daqui fosse pouco, vem a quarta trombeta.
O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como a noite. Então vi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos três anjos que ainda têm que tocar. Esses três ais aqui não estão por acaso, eles fazem conexão tanto dentro do livro do Apocalipse como nos profetas. As três últimas trombetas são chamadas de três ais, e isso é por causa do efeito das quatro primeiras trombetas. As nações vão sofrer muito. O que aconteceria no mundo se a quarta parte do Sol, da Lua e das estrelas perdessem o seu brilho? Nações como a Rússia, como a China, entre outras, ficariam congeladas. Não todos os lugares, mas os lugares mais frios desses lugares. Aonde é quente já não vai ser tão quente, e aonde é frio vai ficar mais frio, e aonde é muito frio irá congelar. Fora isso, o mundo já tem água amarga, faltas de alimento e muito sofrimento. Se por causa de uma pandemia muitos morreram, muitos ficaram fracos, muitos perderam o cabelo, imagine só então o que acontecerá no mundo com essas quatro trombetas. E aqui é só o início. Deus ainda não está ferindo diretamente os homens. Ele está ferindo aquilo que os homens confiam. Você não sabe que as usinas nucleares são sustentadas por águas? Elas precisam ser refrigeradas pelas águas do mar. Uma das fontes de energia do mundo é o sol. Deus vai diminuir isso porque os homens confiam nas placas que fazem pelo poder da revolução industrial, da energia e da tecnologia. O mundo ainda vai ter energia, mas vai ser muito limitado. E a quinta trombeta do Apocalipse vai ter uma revelação dupla para nós, porque as profecias de Deus, quando elas não têm duas camadas de revelação, elas têm três, e quando não tem três, elas têm quatro. Nunca é uma só camada. A quinta trombeta vai revelar metade da última semana do profeta Daniel, vai revelar a descida do próprio diabo na terra, Satanás e seus anjos, e vai revelar a ascensão do poder do anticristo. Só que Deus vai aproveitar para revelar o uso de armas nucleares na quinta trombeta. Prestem atenção. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Isso não são palavras jogadas ao vento. Isso vai acontecer literalmente. Não é a queda de Satanás e seus anjos que vai fazer escurecer o sol e o ar. De fato, somando esse ponto aqui com Apocalipse 12, aonde tem um ai, e aqui nós estamos falando do primeiro ai, essas coisas vão se correlacionar. Nós vamos entender os eventos múltiplos que acontecem simultaneamente. Mas aqui Deus está revelando algo que acontece no sol e no ar. Uma bomba nuclear sendo atirada no mundo vai fazer escurecer o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim os atormentassem durante 5 meses. O seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. A partir do verso 7, vai ser narrado o aspecto dos gafanhotos, o poder que eles têm, e que são poderes demoníacos das trevas, que irão vir junto com Satanás e seus anjos. Lembra? Caiu Babilônia, e se tornou morada de demônios. Esses eventos estão se colidindo. Satanás caindo na terra, o poder do anticristo chegando na sua ascensão. Aqui começa a contagem dos 42 meses finais.
Muitas nações estarão unidas contra tudo o que se chama Deus. Só que uma nação é que vai esquentar toda essa guerra fria. Essa nação é chamada de jumento selvagem no livro da lei. Ismael é um jumento selvagem. A mão de todos será contra ele e ele contra todos. É assim que está escrito no livro da lei. Por causa das alianças, dos acordos que as nações fizeram umas com as outras por causa de poder, baseado na mentira e no engano, essa terceira e última guerra inevitavelmente acontecerá. Ela acontece em 4 fases, e na fase final os homens não estarão mais com o poder da tecnologia, e sim com lanças, com capacete, com cavalos. A última guerra nesse mundo será uma guerra medieval, e isso está no livro do profeta Joel, está em alguns textos dos profetas, e está dentro do livro do Apocalipse. Ezequiel também relata sobre essa guerra medieval. Isso foi porque Deus retirou a confiança das nações, o poder no qual elas confiavam. As armas nucleares, depois desse tempo, elas não poderão mais ser usadas. Deus vai deixar o mundo experimentar daquilo que eles criaram. O anúncio de uma arma nuclear sendo usada, porque gafanhotos estão se levantando do abismo. E lembra, gafanhotos lembra muito a visão de helicópteros. Se você vivesse na época de João e Deus te desse uma visão do ponto de vista da terra, olhando para o céu, vendo helicópteros, coisa que você jamais imaginou, você não tinha visto nenhuma bicicleta, você certamente iria descrever os helicópteros como gafanhotos. E é isso que Deus está nos revelando. Uma pergunta justa aqui: são demônios ou são helicópteros? São as duas coisas. Nesse mundo que nós vivemos, helicópteros são como demônios aterrorizando os homens. Só que helicópteros são helicópteros e não demônios. E demônios são demônios e não helicópteros. Deus está cruzando as duas coisas para nos mostrar os homens fazendo guerra. Só que aqui os demônios estarão presentes. Por isso, essa junção de informações. O abismo aqui é a terra. O poço do abismo é o mais profundo do abismo. A chave do poço do abismo é Satanás recebendo autoridade para interagir com muito mais poder, como ele nunca teve antes e nunca mais terá, com todas as nações da terra. Esses são os significados. Por isso que ele vai induzir uma nação a usar uma arma nuclear. Quando todas as nações pensarem na vingança, Deus vai intervir. Por isso que tem a 6ª trombeta, a 7ª, e os 7 cálices da ira de Deus, nesse momento, já estarão caindo no mundo. Nos cálices da ira de Deus, não é a 1/3 parte das águas que se tornam em sangue. São as águas do mar. Os homens vão abrir a torneira de suas casas e vão sair sangue da torneira. Presta atenção, a primeira taça fere os homens com úlceras. A segunda taça fere as águas do mar, se tornando em sangue. Os homens vão precisar tomar banho para lavar as feridas das úlceras, só que vai ter sangue no lugar de água. Vão ficar com sede porque tem sangue saindo da torneira. Vão estar fedendo no lugar de perfumes, no lugar de tratamentos para cabelo, no lugar de transplante capilar, no lugar de roupas bonitas. Será fedor, sangue e sofrimento. Mas por que Deus é tão cruel assim? Você não parou para pensar no que os homens estão sofrendo hoje? Homens santos serão mortos publicamente, com as mortes mais horríveis que você tenha imaginado. Isso vai ser filmado e publicado com muita alegria nesse mundo, depois que todo o evangelho de Deus for proibido. Por isso que Deus irá fazer a sua vingança. E aqui está somente na metade da vingança de Deus. Logo em seguida vem a 4ª taça da ira de Deus, e o sol que estava faltando no mundo, agora ele vai ficar tão quente que ele vai queimar os homens. Os homens vão morder a língua de tanta dor e vão blasfemar a Deus que tem poder sobre todas essas coisas. E como está escrito no livro do Apocalipse, eles não se arrependerão. Nós teremos trevas nessa terra e luz sobre os filhos de Deus.
Essa é a 5ª taça da ira de Deus. E depois disso vem a 6ª taça. E a 7ª taça derruba todas as obras das nações. Todos os grandes prédios, shoppings, comércios, pontes. Até as ilhas vão se mover do lugar. Todas essas armas serão enterradas para sempre. E Deus nunca mais permitirá que os homens usem essas armas, ou que os homens façam elas novamente. Pelo menos não dentro do reino milenar. Você pode dizer, Luiz, eu não enxerguei bomba nuclear, arma nuclear, dentro do livro do Apocalipse. Isso é porque falta você ler com os próprios olhos e meditar. Deus não vai permitir que as nações usem as suas armas nucleares, porque senão toda a carne morreria. Mas Ele vai permitir os homens experimentarem de um poder de destruição massiva. Por isso que o sol e o ar se escurecem, e dessa grande fumaça saem gafanhotos. É como se uma arma nuclear atingisse uma nação, destruísse uma nação, localizada pelas próprias mãos de Satanás, seus anjos, do anticristo e das nações, e dessa grande fumaça já saísse helicópteros de guerra. Isso é um evento literal no mundo literal. No mundo espiritual, é Satanás e seus anjos agindo por detrás de tudo isso. Por isso que a palavra de Deus no Evangelho Eterno, lá em Apocalipse 14, diz: caiu a grande Babilônia. Ela vai cair, mas o que está escrito? Se tornou morada de demônios. Porque Satanás caiu do céu junto com os demônios. Ele não mais tem acesso ao terceiro céu para acusar os irmãos de dia e de noite, como diz o Apocalipse 12. Ele não mais pode governar a partir do segundo céu e ser o príncipe das potestades dos ares. Ele estará nessa terra, debaixo do primeiro céu, por um breve momento, por isso a sua grande ira. E depois ele vai para debaixo da terra, para o Tártaro, o mais profundo do abismo. Deus vai destruir todos os ídolos da terra. Ele vai mostrar o porquê que ele permitiu todas essas coisas e como ele fez de tudo para alertar os homens sobre tudo isso. Ele vai se revelar como o único Deus na terra. O seu nome vai ser santificado, tanto por ele como pelos homens que ele vai usar para santificar o seu santo nome. Ele vai estabelecer um reino novo na terra. Um mundo será reconstruído para a glória de Deus. Toda essa terra vai se encher do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar, e os homens vão experimentar de um período de justiça, de paz e de alegria por 1000 anos. Houve um dia um homem de uma certa nação, de um tempo não tão distante, que declarou em seus discursos nazistas que ele reinaria por 1000 anos na terra. Daí nós já sabemos a história toda. O único homem que irá reinar como Deus por 1000 anos nessa terra, aonde haverá justiça, paz e alegria, é o Senhor Jesus. Se vocês quiserem entender mais sobre essas coisas, entre no canal e busque por esses estudos. Eu vou estar falando mais sobre isso, com estudos de uma maneira diferente, aonde eu vou aparecer e vou explicar mais detalhadamente. E a mensagem do deserto, que está no Apocalipse 12, e que te leva para todos os profetas, para você entender, ela é a porta de saída do sistema. Deus prometeu pegar a chave da casa de Davi e dar para a igreja de Filadélfia, aonde vai ter uma porta aberta, e a igreja vai passar por ela, e depois disso, ninguém vai poder abrir essa porta. Deus vai fechar e ninguém vai poder abrir. Essa é a porta para o deserto. Muitos vão ter que morrer para dar testemunho do seu nome. Outros não vão morrer, vão ter que ficar vivos até o fim para instruir todas as nações, e o farão na proteção de Deus, mas com muitas provações e sofrimentos. Porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que não altera a sua palavra. O livro do Apocalipse, em relação às 7 trombetas e às 7 taças da ira de Deus, está totalmente ligado com o tempo do Êxodo e das 10 pragas no tempo do Egito. Se Deus foi poderoso para proteger os israelitas na terra de Gósen, sem ter que arrebatá-los para o céu, o poder de Deus é o mesmo para proteger o seu povo, sem ter que arrebatá-los para o céu, para que o mundo presencie que Deus fere os deuses da terra e que Deus faz diferença entre os que servem a Ele e os que não servem, os que ouvem a sua palavra e os que não ouvem.
Até mesmo aqueles que ouvem e acreditam, mas depois abandonam a Ele, Deus castiga e também mata. Isso foi relatado com muita sabedoria no livro de Judas. Aqui eu encerro a mensagem, eu espero que vocês tenham entendido. Comentem o que vocês entenderam, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo e que busquem os estudos relacionados a isso. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.